Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei nas ações do Banco do Brasil. Eu aportei mais de 80 mil reais nas ações do Banco do Brasil, pessoal, e venho obtendo uma excelente rentabilidade com o Banco do Brasil. Eu vou mostrar aqui um segredo para vocês a respeito do Banco do Brasil, que a depender da janela que você compra o banco, você pode conquistar uma rentabilidade muito poderosa e ainda por cima se aposentar com renda passiva na sua carteira de ações. Vou mostrar aqui uma perspectiva de Banco do Brasil. Caso a recuperação de lucros aconteça no médio prazo, o banco poderia estar quase que dado na bolsa de valores, muito barato e com boas potenciais aí de valorização. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Banco do Brasil, quando eu pego aqui o meu patrimônio total, o Banco do Brasil representa a minha maior posição, representando aí 36,83% da minha carteira total de ações, o que dá um valor financeiro total de R$ 84.371. Aí muitos vão se perguntar agora, Pablo, você pegou 80 mil de uma vez e comprou em Banco do Brasil direto? Não, pessoal, eu não fiz isso, tá? Esse valor foi acumulado principalmente com reinvestimento dos próprios dividendos da empresa, tá? Vou mostrar para vocês isso tudo aqui. O Banco do Brasil, sim, se tornou uma empresa gigantesca na minha carteira. Teve aporte? Teve, mas não foi só o aporte do bolso que estruturou essa posição. E esse é o efeito mágico da bola de neve ao se investir em ações. Tecnicamente, a sua carteira ela vai se retroalimentando, principalmente quando você compra empresas boas pagadoras de dividendos. Vamos usar aqui o site chamado GorillaView, tá? Esse site, pessoal, é muito bom para você que não tem condições financeiras de pagar o investidor 10, né? Que consequentemente cobra para você pagar o plano Pro, para você ter acesso às suas posições, rentabilidades em tempo real. O GorillaView, ele proporciona isso para você de graça, pelo menos até agora. Tomara que não venha a ser pago, né? Então, vamos torcer aí. Mas assim, a gente pega aqui as posições na carteira do canal. Olha o Banco do Brasil. O banco me proporcionou desde 2022 até agora 92,72% de rentabilidade. Então já tenho há 4 anos as ações do Banco do Brasil, né? Se eu colocar isso aqui, ó, em taxa anual composta, desde quando eu comecei a comprar as ações do Banco do Brasil, que foi lá na época de 2022, que eu fiz os primeiros aportes no banco, ele já vem me proporcionando aí, né, uma rentabilidade total de 17,71% ao ano, mesmo com toda essa queda que a ação tem enfrentado, crise do agronegócio. A gente sabe que o Banco do Brasil, pessoal, segue sofrendo no curto prazo, tanto que até o governo federal soltou uma MP na tentativa de reduzir a inadimplência no setor do agronegócio. Então o agronegócio é cíclico e o Banco do Brasil, por ser o maior player do agronegócio aqui no país, ele acaba estando suscetível a essas volatilidades. Por isso que o lucro do banco no curto prazo acabou recuando, né, no primeiro trimestre de 2026 para a faixa de 3,4 bilhões, para um banco que lucrava ali seus 8 a 9 bilhões por trimestre. O lucro se desvalorizou em até 50%. Caso uma recuperação aconteça e esse lucro volte, que é muito provável de acontecer isso no médio prazo, o Banco do Brasil poderia trazer uma surpresa e trazer uma valorização expressiva nas ações. Já vamos tratar disso já já. Agora, indo aqui para o ponto principal que eu falei para vocês, essa posição que eu acumulei no Banco do Brasil, detalhes aqui dos aportes, olha quando eu clico aqui na ação, o que que aparece, ó, 69,65% de yield, significa que tecnicamente, 69% de toda essa posição foi constituída em dividendos. O Banco do Brasil, desde o aporte de capital que eu fiz nele lá para meados de 2022, que eu fui aportando gradualmente, o banco me retornou 70% do capital apenas com proventes.
E essa é a mágica de você comprar barato. Você tem grande parte do seu retorno apenas com os dividendos, pessoal. Então olha só que interessante, né? Comprar barato faz muita diferença, porque você consegue até se proteger das crises. O banco está em crise hoje, eu não estou no prejuízo, porque boa parte do meu capital foi reavido, né? Apenas com proventos. Por isso que é importante você sempre comprar nas regiões de baixa, porque você aumenta a sua expectativa de rentabilidade. Ah, Pablo, mas parece que você recebeu 17 mil de proventos. Verdade, porém, considerando o reinvestimento, tecnicamente 69% do meu investimento foi advindo aí dos dividendos e o reinvestimento dos mesmos, né? E aí o Banco do Brasil se tornou uma posição enorme, porque eu fui pegando os dividendos que o banco proporcionava e reinvestia no próprio ativo. Então, essa posição expressiva no banco foi constituída diretamente no longo prazo. Já faz 4 anos e eu pretendo continuar acumulando ações do Banco do Brasil, olhando para muitos anos, porque é um banco de longo prazo, principalmente ações mais cíclicas, pessoal. E aí, quando a gente pega o Banco do Brasil no curto prazo, os indicadores mostram que o banco está barato, justamente por conta dessa crise que ele tem passado no agronegócio. O banco segue muito descontado, negociando por apenas 0,60 vezes o valor patrimonial. Só para o Banco do Brasil retomar para sua média, né, de valor patrimonial, as ações do banco aí, cotadas em 0,61, precisariam se valorizar aproximadamente 58% na cotação, podendo até bater 63% de alta provável. Isso apenas para ele fechar o gap de valor patrimonial. Quando o Banco do Brasil engata de fato um mercado de alta, o PVP do banco vai para 1,5, 1,6 vezes o seu valor patrimonial, tendo hoje aí um potencial de valorização já no curto prazo mesmo de 145% na cotação. Nesse vídeo eu nem vou colocar o banco aqui para daqui a 10 anos, vou colocar para o curto a médio prazo, para vocês verem o potencial do banco. A ação pode dobrar de preço só para bater a média de PVP em mercados mais eufóricos. E até mesmo a lógica do Graham, mesmo com o lucro líquido pressionado esse ano, que tende a ser de 18 bi, eu vou ser ainda mais pessimista, eu vou supor 14 bi para este ano. Olha como eu tô sendo pessimista, tá? Eu tô colocando aqui uns 3,5 por trimestre, que é o que o Banco do Brasil tem lucrado. Vamos supor que o Banco do Brasil no curto prazo não se recupere. Ele ainda estaria barato, porque você tem um LPA de 2,44. Se você colocar 22,5 vezes 2,44 e vezes VPA de 33,45, o Banco do Brasil teria um preço justo no pior dos cenários de R$ 43, o que hoje a 20, o banco simplesmente pode dobrar de preço, subir 114% na cotação, mesmo com o lucro líquido pressionado. Fora que o patrimônio líquido do banco vai continuar aumentando e cada vez mais esse PVP vai reduzindo. Então, mesmo o banco que hoje está pressionado, podendo dar de 6 a 8% de ROI, você tem um patrimônio líquido muito depreciado, ele deveria pelo menos valer a sua estrutura de patrimônio. Para esse gap fechar, o banco não precisa nem recuperar o lucro, basta o mercado engatar uma alta, o fluxo de capital estrangeiro voltar para o Brasil, que o mercado consequentemente vai fechar esse gap, o banco poderia trazer uma valorização interessante. Agora, quando você coloca com um cenário de recuperação de lucros, é aí que o Banco do Brasil está barato, porque hoje o lucro dele é advindo apenas das subsidiárias, ele ganha apenas por equivalência patrimonial. A parte de crédito segue dando prejuízo para o banco. Quando o banco recuperar a parte de crédito com a queda da inadimplência, a gente sabe que isso aqui é cíclico. Inadimplência de bancão é cíclico, pessoal. Em momentos que está em muita alta, o banco começa, né, a restringir a concessão de crédito, que é o que ele tem feito agora. O Banco do Brasil tem sido mais seletivo na concessão de crédito para os agricultores, para as pessoas físicas, e demora um certo tempo para o banco ter esse efeito de limpeza nos créditos problemáticos, créditos podres que os clientes não pagaram. E aí, quando isso acontecer, a inadimplência naturalmente vai cedendo de pouco. Vamos supor que o lucro do Banco do Brasil volte para 26 bilhões. Ou seja, o lucro do banco dobra. Está lucrando hoje 14 bi por ano, 3,5 bi por trimestre. O lucro do banco volte para 26 bi, 28 bi, voltando a lucrar ali os seus 7 a 6,5 por trimestre, que é mais razoável para o padrão do Banco do Brasil. Ele voltaria a ter um ROI no curto prazo, o patrimônio, né, poderia bater ali uns 200 bilhões, olhando para o próximo ano, poderia voltar a ter um ROI de 14%, que fica mais em linha com a média de Banco do Brasil no longo prazo, de 14 a 15% de ROI. E aí, pessoal, o que poderia acontecer com o banco? Você poderia estar comprando o banco hoje cotado por um PL aproximado de 4 vezes, o que é muito barato.
Se você usar o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil, supondo o aumento do payout com ROI de 14, é razoável que o banco volte a um payout de 35, 40%. Então você poderia voltar a ter um ROI de 8,7% ao ano. Perdão, pessoal, um dividend yield de 8,7% ao ano. E aí, qual que seria o seu retorno embutido na ação? Supondo que o banco dobre o seu lucro numa faixa de 3 a 4 anos, a gente está supondo 100%, correto? 100% em 4 anos. Tá? Tô sendo bem conservador. 4 anos para o Banco do Brasil voltar a ter um lucro de 28 a 26 bilhões. Então você está pondo 18% ao ano na média com base no lucro líquido atual. E aí que a ação se valorize no mesmo período, só para ele fechar o gap do valor patrimonial, a gente verificou que uma alta de 63% já seria, né, totalmente plausível. Coloca 60% de alta, isso dá 12% ao ano. Então 12 para ele fechar o gap do valor patrimonial. 18,87% de apreciação no lucro em 4 anos. E mais um dividendo de 8,6%, como a gente viu do inverso preço-lucro com essa recuperação no médio prazo, o Banco do Brasil poderia dar um retorno embutido na ação de 39% ao ano na média, podendo até bater 40% ao ano. Apenas do banco recuperar o lucro, fechar o gap do valor patrimonial, voltar para um ROI de 14% e pagar um yield de 7 a 8% ao ano. Perceba que o banco pode estar muito barato. E mesmo que o cenário... Pablo, e se o cenário ficasse pressionado no curto prazo, com o lucro do Banco do Brasil de lado? Bom, ainda assim estaria barato, porque o banco poderia subir, 60% tecnicamente em 4 anos, você teria 12% ao ano só com a valorização. O provento hoje está na faixa de 4, né? A gente viu que o provento está baixo. E o crescimento de lucros pode ser bem contido, também de 4% ao ano, supondo uma recuperação bem módica do Banco do Brasil. Ainda no pior dos cenários, você teria 20% ao ano no banco, o que já está ótimo. Uma rentabilidade de 20% ao ano no curto prazo. Eu acredito que vai ser mais, porque olha o que aconteceu com o Bradesco. Quando o banco teve a crise de crédito, o Bradesco se recuperou após 4 anos. E aí 4 anos, pessoal, a gente está falando de 2030, tá? Então até lá, muito provavelmente o resultado vai ter se recuperado. Se você está comprando hoje as ações do Banco do Brasil, olhando para esse médio prazo, você pode estar fazendo um excelente negócio. Não só pode, eu acredito que você está. Nada é recomendação, mas sim, um banco sólido como o Banco do Brasil, que está passando uma tempestade temporária por conta da sua carteira agro, eu acredito aí que o momento atual é de manutenção. E para quem tem as ações, pode fazer bastante sentido aí aportes, olhando para a recuperação do banco no médio prazo, porque está barato, pessoal, muito descontado. Só que você não vai colher um retorno de imediato, você vai colher um retorno para daqui a 2, 3 a 4 anos, que é o ápice, né, para ele enxugar aí toda a sua carteira de crédito. E pelo Banco do Brasil ser uma empresa de commodity, muito ligada ao agronegócio para as commodities agrícolas, soja, milho, café, arroba do boi, né, várias outras commodities agrícolas que estão em baixa hoje, com uma recuperação do agro, baixa da inadimplência, a própria taxa de juros também começando a ceder no curto prazo, aliviando o custo de captação e melhorando a carteira de pessoa física do banco, já vai fazer com que o Banco do Brasil, que já por ser cíclico, tenha uma recuperação e a depender do preço que você paga, você consegue um bom retorno. Eu, particularmente, vou dar o meu veredito aqui para Banco do Brasil, tá? Eu tenho o banco maior posição, eu não compro o Banco do Brasil perto do valor patrimonial. Essa é minha opinião, eu não corro esse risco. Por quê? Porque é estatal? Não, não é porque é estatal, pessoal. Porque, na verdade, o Banco do Brasil nem é meio que uma estatal, né? Metade do capital do banco está em mãos de acionistas privados. Tecnicamente, a União tem 1% a mais. Se esse 1% a mais fosse de capital privado, o banco decolaria na cotação pela percepção do mercado mudar e já olhar o Banco do Brasil como banco privado. Isso não é minha preocupação. A preocupação é o agro, é a ciclicidade do Banco do Brasil em relação ao Itaú, por exemplo, que acaba sendo muito previsível. Por isso que a gente gosta de pagar um PVP baixo. A gente não pode pagar caro em ações cíclicas, porque senão o nosso retorno tende a ser penalizado. Porque quando qualquer crise acontecer, o mercado vai bater na cotação com bastante força. E aí talvez o provento que você tenha recebido no meio do caminho, por você ter pago caro, não compense esse efeito de derrocada nas ações. Então comprar barato faz com que você assegure um bom retorno, até muito bom, né, em ações mais cíclicas. Eu só compro o Banco do Brasil quando o cenário está com PL mais alto, que o lucro do banco está pressionado e está com PVP baixo. Ué, Pablo, por que você não segue comprando agora? Porque ele já é uma grande posição da minha carteira, né? Então eu tô focando em outros, tô focando no Itaú, tô focando em BR Partners e outras ações que também estão tendo oportunidade. Mas se o Banco do Brasil ficar nesse preço por bastante tempo, de R$20, R$19, eu posso realizar alguns aportes, aumentar minha posição
gradativamente, porque eu enxergo que com a recuperação o banco sim possa dar um bom retorno. Então, mostrando aqui para vocês, né, está barato. Não tenho feito novos aportes porque estou comprando outras, mas segue com a maior posição da carteira de ações do canal e acredito que até no médio prazo possa ser a ação que mais me traga retorno com a baixa da Selic. Tirando o BR Partners, né, que é uma microcap que vai decolar na cotação com queda da Selic, mas tirando ela, acredito que o Banco do Brasil fica eleito em segundo lugar na carteira, que é o que mais vai trazer rentabilidade com uma recuperação do cenário macroeconômico, seja queda na Selic, recuperação do agro e reprecificação no preço das ações da empresa, tá? Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Primeiro que é uma planilha totalmente vitalícia, mais barata do que o preço de uma pizza, automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora que você ainda tem acesso, né, a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tenho o Banco do Brasil, segue sendo a maior posição e pretendo continuar comprando. Caso essa crise continue, o banco continue barato, eu posso ir aumentando posição gradativamente. E quem sabe se o Banco do Brasil viesse ali para R$18, que eu acho muito improvável, porque a ação ficaria cotada pela metade do valor patrimonial, poderia abrir aí uma oportunidade bem interessante para um grande aporte, porque eu compraria o banco pela metade do valor patrimonial e com uma recuperação que parece já estar mais próxima de acontecer do que a gente imagina. Mas agora com esse MP que pretende ter um alívio aí já no quarto trimestre de 2026. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!